entrevista, desta vez com Jefferson Calaça, um dos possíveis candidatos à presidência da OAB Pernambuco. Jefferson, o movimento A Ordem para Todos começou a se reunir e quando vai lançar esse candidato e se você tem chance de ser o candidato oficial? Boa tarde, Mirela. Boa tarde, Jamildo. Uma alegria, uma honra muito grande para nós fazermos o movimento A Ordem para Todos, estar aqui nesse momento debatendo, discutindo ideias e propostas e sugestões para a advocacia pernambucana. Mirela, eu não sou pré-candidato à eleição da OAB. Existe o nosso movimento que iniciou em dezembro do ano passado uma série de discussões, de debates sobre as grandes questões da advocacia. Obviamente que isso vai se desencadear numa candidatura. Essa candidatura surgirá a partir da publicação do edital de convocação das eleições, que deve sair provavelmente no início de setembro. Então, o que nós estamos discutindo são os problemas, as questões que envolvem a precarização da classe hoje do nosso Estado. O senhor foi acusado de fazer campanha antecipada. Como é que o senhor responde a esses questionamentos? Jamildo, veja, quem antecipou a campanha, na verdade, foi o atual presidente da OAB. Ele lançou o pré-candidato dele publicamente, um desembargador eleitoral, para anunciar aos quatro ventos que ele seria candidato a presidente. O que é que ocorre? Hoje você tem, semanalmente, propaganda nos jornais da OAB e da CAAP. Você tem os ônibus da cidade fazendo a mesma propaganda. Você tem a revista da OAB com 4 páginas com esse candidato que é o desembargador eleitoral. Você tem ticket de estacionamento de cidades que foi realizado pela OAB com propaganda também de sua candidatura. E somos nós que estamos fazendo campanha antecipada, nós estamos levantando os problemas da classe, como eu disse. A eleição é em novembro ainda, não é isso? Isso Prenuncia que vamos ter um debate muito aguerrido dessa oportunidade? Esse debate já está ocorrendo, né? Por exemplo, nós estamos levantando a questão das prerrogativas. Escrevemos várias vezes no seu blog, inclusive falando não só das prerrogativas, mas falando do caos da Justiça Estadual hoje. Jamildo, o que é que nós temos? Nós temos os advogados hoje completamente desprotegidos nas suas prerrogativas. Por exemplo, em São Bento do Una, um advogado apanhou de um policial militar. Por quê? Porque o funcionário da vara exigia que a petição para ser protocolada deveria estar nos termos que ela, funcionária, entendia. O advogado disse, não, quem tem que se pronunciar é o juiz, não é a senhora. O PM viu ele discutindo com a funcionária, foi lá e bateu no advogado. Esse fato não teve qualquer repercussão, nem no Estado, nem nacionalmente. Ou seja, a prerrogativa do exercício da profissão tem que ser feita através, como nós estamos defendendo, de advogados contratados. Esta seria, então, a sua principal crítica à gestão atual Uma da das OAB? principais críticas. As prerrogativas é uma questão central para todo e qualquer advogado. O movimento prega a valorização do advogado. Essa seria a tese principal de vocês. Sim, Mirela, para não parecer irresponsável, me perdoe, isso não pode ser apresentado como um caso isolado? Vocês têm um levantamento que mostrasse que isso é usual, isso é frequente? Perfeito. Temos sim, Jamildo. Veja bem, vamos tratar da precarização da classe. Hoje a gente tem advogados recebendo R$25, R$30 para fazer uma audiência nos juizados especiais aqui na Ibiribeira e em várias cidades. O que é que nós entendemos? É que deve haver uma regulação mínima. A OAB tem que colocar um valor mínimo aprovado em conselho, ratificado em audiência pública, para que ninguém possa cobrar menos, nem ninguém possa pagar menos, sob pena de infração ética. Com relação a essa questão das prerrogativas, o que é que nós sentimos? Precisamos ter advogados contratados para nos defender. Nós somos uma classe que não temos advogado que nos defenda. Ou seja, você deixa o advogado sozinho lá na ponta, brigando com o juiz, brigando com o delegado, brigando com qualquer autoridade, enquanto que a comissão de prerrogativas da OAB, ela é toda de voluntários. Por melhores que sejam os seus membros, jamais vão poder acompanhar os processos do início ao fim. Então, o que é que nós dissemos? Temos que contratar advogados. A OAB precisa contratar advogados em todas as subseções e também na capital para fazer a nossa defesa. Para qualquer ato que desrespeite a nossa atividade profissional, tem um advogado com a procuração da OAB fazendo a defesa nossa. Então, veja, esse fato que eu citei aqui de São Bento do Una não é um fato isolado. A gente tem diversos fatos de respeito de delegados de polícia que não deixam os advogados ver os seus clientes, que não deixam os advogados se comunicar com os seus clientes,
juízes que muitas vezes passam por cima de qualquer legislação e dizem que o código sou eu que faço. E a gente precisa que a entidade responda pelo advogado. Então, veja, o que é que nós estamos levantando, na verdade? Nós estamos levantando todos esses problemas. Nós estamos vendo, por exemplo, que existe uma carência muito grande no interior de juízes. Diversas cidades, onde um juiz está acumulando 3, 4 cidades. Nós somos, por exemplo, em Araripina, Jamildo, só para você ter uma ideia. 60 dias sem juiz na vara civil e criminal. 60 dias. Quando chegou um juiz, passou uma semana e tirou férias novamente. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa ter um órgão de classe que seja vigilante. E nós estamos exigindo isso. Nós criamos esse movimento em dezembro. E a partir de dezembro, quando nós registramos em cartório todas as nossas propostas, nós sabíamos que muitas delas poderiam ser copiadas, como estão sendo copiadas. Nenhum problema. Mas Qual dê seria pelo que menos está o sendo crédito para a copiada? gente. Qual seria Nos que dê está pelo sendo... menos crédito. Foi copiado o piso salarial, por exemplo, Mirella. O piso salarial, que há 9 anos que esse grupo que está aí na OAB sequer tratou sobre piso salarial. Quando nós discutimos piso salarial, em dezembro, colocamos em cartório registrado, segundo cartório de Olinda, aí eles vieram discutir a possibilidade de um piso salarial agora, há pouco tempo da eleição, que colocasse pelo menos o crédito para a gente. O escritório modelo para o jovem advogado foi fechado. Nós exigimos aqui a reabertura do escritório modelo. Foi reaberto, pago. Então, nós começamos a despertar, a tirá-los da zona de conforto, a tirá-los da zona do dia a dia, que estavam acomodados, mas que deem pelo menos o crédito para a gente. O Pedro Henrique, quando veio aqui, ele falou que a oposição agora, quando chegou aqui perto das eleições, começou a ter uma voz mais latente. A oposição, nesses 9 anos, você considera que foi tímida? Veja só, Mirella, nós estávamos, até dezembro, tomando uma posição mais ou menos comum. Mas alguns fatos já aconteciam que nos engessavam. De um conselho de 66 pessoas, tínhamos apenas 2. Então, o que é que nós percebemos? Existiu um fato que foi crucial nessa discussão, que foi a eleição do 5º Constitucional do Tribunal Regional Federal. Nessa eleição, o presidente da OAB, junto com os 3 conselheiros titulares, assinaram um documento colocando que apoiavam exclusivamente um único candidato, quando haviam, aqui de Pernambuco, 5 e no país inteiro 19. Então, eles eliminaram as próprias candidaturas dos pernambucanos, dos advogados pernambucanos, para apoiar unicamente exclusivamente um. Ao invés de agir como árbitro, agiu como parte, e pior, como grupo político. Assinam como grupo político, pedem como apoio irrestrito, apoio exclusivo para esse candidato e agem como grupo. Então, como eles começam a tomar posição, agindo como um grupo político fechado, há 9 anos fechado, então é preciso que a gente oxigene essa entidade. Só para entender, me corrija se eu estiver errado, também houve um estremecimento em relação à ação contra o Guilherme Uchoa. Uma parte aí da advocacia achou que foi despropositado, que a OAB não deveria se imiscuir nesse tema. Jamildo, a gente entende que a luta pelo Estado Democrático de Direito está lá no Estatuto da OAB, a OAB tem que se envolver com todos os temas da sociedade. Agora, nós temos que fazer o nosso dever de casa. Nós temos, por exemplo, diversas subseções com 8, 9, 10 mandatos de presidentes que estão lá. E nunca foi combatido isso. Nós, por exemplo, dizemos o seguinte, não pode haver Casa de Ferreira, espeto de pau. Espeto de pau. Ou seja, vamos combater. Tudo bem, nenhum problema. Mas vamos fazer o nosso dever de casa primeiro. Por isso nós colocamos. Nós queremos uma entidade em que a reeleição Mas essas não atividades haja. são remuneradas? Porque... Não são remuneradas. Né? Na OAB não existe remuneração para cargo cargo de de presidente. diretoria, nem presidente. Nem A gente nada. está chegando ao fim, Jefferson. Eu queria que você dissesse para a gente e para os nossos telespectadores quando é que vai ser, que o movimento vai lançar oficialmente o nome, onde, qual é que a gente pode esperar aí do movimento Ordem para Todos. Mirella, o nosso movimento, a Ordem para Todos, ele já explodiu no estado inteiro. Ele hoje é um movimento irreversível. É um movimento que está focado na advocacia militante, que está questionando a precarização da classe. O edital deve sair, segundo o próprio presidente da OAB disse aqui, no início de setembro. A partir da publicação do edital, nós vamos discutir democraticamente. O movimento deve apoiar um nome, né? Pode ser o meu nome, pode ser qualquer outro nome, não tem problema. O importante é que a gente tenha um programa, a gente tenha um projeto, a gente tenha um perfil de entidade. Por isso que o nosso movimento é plural, horizontal e democrático. Eu agradeço a sua presença, Jefferson Jamildo, que dividiu aqui a apresentação conosco, e vocês até a próxima.